Oi galera, tudo bom com vocês? Então, eu sou Otávio Andrade e hoje nesse vídeo eu vou trazer mais um vídeo que vocês me pediram muito. Hoje, nesse vídeo, eu venho aqui trazer um vídeo que vocês me pediram muito essa semana e esses dias também, né? Para eu trazer um vídeo, né? Só que dessa vez eu vou trazer um vídeo sobre um filme de animação que é para criança. Mas tem gente que fala que esse filme é para criança, mas não é. Estou falando mais e nada menos que Uma Fazenda Maluca. É esse filme. Hoje eu vou falar tudinho sobre esse filme. E se vocês querem saber mais, assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar o vídeo todo pra vocês, tá bom? Então vamos lá, mas antes, deixa seu like e se inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? E como vocês podem ver, eu tô de óculos escuro, né? Eu tô de óculos escuro, né? Mesmo se eu tô com óculos escuro, eu tô vendo vocês. Mas agora vamos falar sobre esse filme Uma Fazenda Maluca agora. Então vamos lá. Bom, esse filme, em inglês, Uma Fazenda Maluca, é Ghost Story, que traduzido é Uma Fazenda Maluca. Ou seja, Ghost Story ou aqui no Brasil é história engraçada, né? Mas traduziram para Uma Fazenda Maluca. Então, dessa vez eu vou falar sobre o primeiro filme que fala em relação a esse filme, Uma Fazenda Maluca. Dessa vez eu vou falar sobre o primeiro, né, que é Uma Fazenda Maluca 1, né, que eu já vi o 1, mas se esse vídeo tiver muito like, eu vou falar sobre o filme Uma Fazenda Maluca 2, tá? E esse vídeo vai sair no dia 20 de novembro, tá? Então não perca, porque no dia 20 de novembro eu vou trazer um vídeo falando sobre o segundo filme em relação ao filme Uma Fazenda Maluca. Então vamos lá. Então, como vocês sabem, o filme Uma Fazenda Maluca é um filme de animação em 3D lançado em outubro de 2008, que a partir desse ano de 2023 ele completa 15 anos. Foi 15 anos atrás que lançaram esse filme. E foi um ano antes de eu nascer, né? Um ano antes de eu nascer, em 2009, eles lançaram esse filme em 2008. Então, o filme começa com uma produção bem interativa, onde se encontrava um lugar totalmente branco e começa uma produção chamada Animax Studio. E começa com um animal tipo um ouriço apresentando essa produção e o negócio branco desaparece de repente. Aí começa com o céu azul, né? Como a gente dá pra ver, aí começa com algumas produções, com alguma coisa escrita, aí quando de repente começa o filme, né? Mas o filme começa com o céu azul, né? Com a natureza, né? Que vocês sabem, né? Que Deus criou todas as coisas. Inclusive, ele criou todos os objetos e todos os universos. Mas tem um cara chamado James. Um cara de mais ou menos uns 20, 30 anos, sei lá. Um cara de 30 anos, eu acho. Ele vive com uma cabra, né? Ele segura uma cabra e leva ela pra um lugar que é mais e nada menos que a fazenda, né?
Porque, inclusive, ele dá um tapa na bunda dela e vê todo esse lugar, todo colorido e todo bonito. Mas esse lugar é muito bonito mesmo. Aí começa o título do filme, Uma Fazenda Maluca. E tem uma parte do filme em que me deixou super, hiper, power chocado, eu acho, que é sobre um cara, que é sobre um garoto, né? Como podemos ver, esse garoto é como se fosse um satanás, demônio intioso, ou seja, é alguma coisa, né? E esse garoto, ele fica tocando violão e ele toca um monte de violão para celebrar o Dia das Pessoas, né? Porque todo mundo sabe que celebra o Dia das Pessoas. Aí começa com todas as coisas e tal. Nesse momento começa um monte de coisas. Mas nesse momento todo mundo celebra e vê todas as pessoas, inclusive vê uma cabra, né? No primeiro filme, a cabra tem voz de mulher e no segundo ela tem voz de homem, né? Mas eu não vou falar sobre o segundo filme porque eu tô falando agora sobre o primeiro, mas o segundo vai mas eu vou falar sobre o segundo, né, tá? Quando eu gravar um vídeo, mas isso vai sair no dia 20 de novembro, hein? Aguarde. Mas voltando ao assunto sobre esse primeiro filme. Então, na parte do filme, podemos ver que o James, que é aquele cara, ele tá levando a cabra para um lugar muito, muito distante e podemos ver que a cabra tem voz de mulher, né? Ela tá com a voz da Chiquinha, né? Ela tá com a voz da Chiquinha do Chaves. Tá com a voz da Chiquinha do Chaves. Aquela que chora assim, ó. Ué, ué, A, B, C, D. E aí, quando o James leva a cabra, que tem aquela voz da Chiquinha, é- ela, ela fica impressionada com tudo isso, com esse lugar. E o James fica muito feliz, tanto que ele dá até coisa na cabra. Por exemplo, ele dá uma margarida para ela poder mastigar, e o James vê tudo isso aí. Inclusive, ele vê todas as coisas. Por exemplo, ele vê um homem ocupado, né? Então, o James ajuda a cabra com as coisas, né? Porque, por incrível que pareça, acontecem as coisas, né? Inclusive, um homem carrega pintinhos e ele pega um monte de coisas que ele tá precisando. Inclusive, ele pega um monte de coisa. Aí depois disso, os caras, eles pegam alguma coisa nesse tipo de fazenda. Só que aí a cabra fala que o James deve levar ela para o outro lugar, mas só que quando eu vi esse filme, eu fiquei tipo assim, cara, como esse filme é para adulto? Eu pensava que era para criança. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não é um filme para criança, não. Mas voltando ao assunto, é sobre o James, né? E quando o James fala sobre isso pra cabra, a cabra fica um pouco assustada, né? Porque o cara, ele fica um pouco impressionado ver tudo isso aí. Inclusive, o cara fica de costa, né? Um cara chamado James, que nesse filme, que no primeiro ele deve ter uns 33 anos, por aí. E, mas esse cara que ele é um pouco malvado, ele deve ter uns 38, 40 anos, por aí. E aí ele fica um tempo todo acabando com tudo isso, né? Porém, o James, ele acaba acabando alguma coisa e ele não pensa duas vezes, né? Tanto que,
tanto que essa pessoa fala pra esse cara que é como se fosse um mendigo. Ele acaba com alguma coisa, né? Porque eu acho que ele deve ter acabado com um monte de pessoas, né? Porque eu acho que o cara ele deve ter algumas coisas, né? Os caras ficam trabalhando, né, nesse filme. Tanto que o James fala pra esse cara que ele tem os olhos branquiçados, chapéu vermelho e, e barba branca. E o cara, então, ele fala sobre o ponteiro do relógio, que quando eu vi essa cena sobre o ponteiro do relógio, eu tava tipo assim. Mas voltando ao assunto sobre isso, é que o cara fica então pressionado, né? Tanto que nessa hora ele fica impressionado com tudo isso, aí o cara fica um pouco triste, tanto que ele sai andando triste, aí 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 o relógio tem um ponteiro, né? Tanto que tem um ponteiro em que o relógio fica apontado, né? E coisa boa é que o cara fica um pouco impressionado, né, na hora. Quando eu vi esse cara aqui, eu fiquei, tipo, impressionado, né? E esse cara, que é o James, ele fica trabalhando o tempo todo e ele fica segurando essa cabra, só que dessa vez ele fica andando assim devagar, como se fosse em câmera lenta, mas é em câmera lenta. Acontece então é que o sol fica um pouco estranho, né? Significa que tá anoitecendo, né? Já escurecendo. E então, quando de repente aparece uma caveira e fica tocando um piano. Aí as pessoas vão para a igreja, né? Porque todo mundo sabe que as pessoas vão para a igreja e aceitam Jesus, né? Porque Jesus é o nosso Salvador, né? Porque a gente precisa conhecer Jesus, né? Porque Jesus é o nosso Salvador, precisamos aceitar Ele e podemos aceitar Jesus Cristo. E por falar em aceitar Jesus, nessa cena do filme eu vi uma cena onde tem a igreja, né? A igreja aonde tem Jesus, né? Na verdade não tem Jesus, porque porque as pessoas ficam o tempo todo impressionado ao ver que esse tipo de coisa tem a ver e além do mais os caras ele fica comendo um frango, né? Fica comendo o frango e tanto que nessa cena o cara fica apontando para uma cara assim, nada menos que uma pessoa só, né? Que fica apontando direto. Aí o pastor com bochecha grande, ele fica falando que as pessoas têm que se divertir, né, nessa igreja, tanto que uma mulher e um cara aparece, sobe o degrau da igreja e fica impressionado, né? Eles sobem o degrau da igreja e ficam assim, né? Porque do nada eles ficam assim, tanto que eu teve um dia que, quando eu vi esse filme, a partir desse ano, ainda esse ano, né? Quando eu vi esse filme, eu tava começando a rir, né? E tanto que tem uma cena do filme em que uma pessoa chama alguém de vagabundo, né? Significa, por exemplo, um demônio fica chamando alguém de vagabundo, né? Porque eu, 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 quando eu vi o demônio chamando pessoas de vagabundo, eu fiquei tipo assim, oh, tá repreendido em nome de Jesus, para com isso. Para com isso, cara. Vai pra igreja, vai. Aí do nada eu fiquei tipo assim, né? No dia seguinte, o James, ele fica com a cabra, né?
e fala pra cabra ser cuidadosa. Aí a cabra fala pra pegar o prego, mas quando de repente alguma pessoa de roupa vermelha fica entregando o prego. Quando de repente o James encontra uma belíssima moça chamada Kate. Essa mulher, lembra dela que eu falei quando no outro vídeo, da última vez que eu falei sobre ela, foi quando eu lancei a creepypasta do filme Uma Fazenda Maluca, aonde nessa creepypasta eu falava também sobre a Fazenda Maluca, né? E eu falava sobre a Kate também, né? Nesse exato momento. Essa mulher, né? Que é essa mulher medonha, né? Que parece alguma pessoa. E essa Kate tá me lembrando algo estranho, né? Tá me lembrando uma pessoa, né? Que eu esqueci. Tá me lembrando a minha mãe, porque a minha mãe tem um peito bem grande igual ela, né? Como podemos ver na parte do filme, quando eu vi essa parte do filme, eu falei pra minha mãe que ela tem 39 anos da idade da minha mãe. Que tem 39 anos da idade da minha mãe. Ela tem a idade da minha mãe, porque isso significa que ela tem os peitos bem grandes. E ela tem um peito, cabelo loiro e tem um rosto branco e a bochecha toda vermelha. E para variar, fica assim, né? Porque esse desenho é como se fosse na vida real, né? É como se fosse na vida real, porque quando eu vi isso, eu tava tipo assim, a minha mãe deve ter. Essa garota deve ter uns 39 anos. Quer dizer, essa mulher. Ela deve ter uns 39 anos. É porque eu lembro que eu vi um vídeo. A partir desse ano de 2023, eu vi um vídeo onde tem um cara que se chama Serginho, aquele cara japonês. Ele falou que os peitos dessa mulher parecem duas cabeças. Porque você sabe, né, que esse cara, quando ele grava o vídeo pra galera, ele sempre fica falando besteira, né? É muito engraçado ver ele falando besteira. É porque é porque esse japonês, ele é muito mal educado, né? Ele é mal educado. Sabe o que esse tipo de mal educador tá me lembrando? Tá me lembrando o Classic Kailu, né? Que é aquele garoto que é o irmão gêmeo do Kailu e outro, sei lá e blá blá blá. Mas voltando ao assunto sobre essa Kate, essa mulher que tem os peitos bem grandão, tipo, ela tem uns peitos bem grandes, né? Nesse momento podemos ver que ela tem uns peitos bem grandão e podemos ver nesse exato momento que ela tem os peitos, né? Porque, então, ela tem uns peitos, né? E ela fala assim, você quer outro prego, senhor? Aí o James fica impressionado olhando pra Kate e depois fica apaixonado. Tanto que a cabra até pisa no pé do James e fica falando, ai. E a Kate começa a rir e começa com a boca tampando. Tipo assim, ela fica rindo igual uma bruxa. Tanto que ela sai andando, né? Quando eu vi esse filme, eu achei que a Kate estava um pouco estranha, né? Porque do nada eu encontrava esse exato. Mas a Kate volta e ela vê algumas coisas do nada, né? Tanto que ela traz prego, né? Tanto que ela traz prego, né? Um monte de prego dentro das tetas dela. Dentro das tetas, né? Que tem um peito. Um peito do caroço, eu acho. Mas eu acho que ela tem peito do caroço. Mas eu acho
que nesse momento eu achei que, quando eu vi esse filme, eu achei que esse filme tem certeza sobre esse momento. Mas não para por aí, não. Acontece que quando eu vi esse filme, eu achava que era tipo uma animação feita para criança, que é como se fosse sabe o que isso tá me lembrando? Tá me lembrando o Shrek, né? Tá me lembrando o Shrek, né? Tá me lembrando o Shrek e tá me lembrando, sabe quem? O Gummy Bear, né? Então é como se fosse o Shrek e o Gummy Bear da Deep Web. É como se fosse o Shrek da Deep Web e o Gummy Bear da Deep Web, né? Porque parece até que são os mesmos criadores de Shrek e Gummy Bear, né? Porque quando eu vi essas coisas, né? Eu ficava tipo alguma coisa que tava aparecendo. Enfim, a Kate é uma moça muito bonita que sempre vai vender os pregos pra alguém, né? Com os seus peitos bem grandes. E tanto que tem uma cena que eu vi essa cena onde os caras tava conversando, né? E aí depois os caras tá conversando. E lógico que depois os caras fica conversando e fica assim, ó, do nada. Mas o cara fica mastigando as coisas e quando de repente o cara fica comendo, né? E quando de repente a Kate abre a porta e ela aparece novamente. Mas só que dessa vez ela encontra um cara. E ela fala, boa tarde, senhor. Aí depois o cara fica assim, tanto que ela pega o prego dentro das tetas dela e aí fica tudo bem, né? Se ela trazer os pregos no peito dela. Tanto que no peito dela ela traz prego e ela começa a rir do nada. Tanto que com isso fica o tempo todo aguentando, né? Tanto que essas pessoas já estão há muito tempo fazendo alguma coisa dessa, né? Mas tem hora que quando alguma coisa tiver alguma coisa, as pessoas ficam assim. Então, quando de repente tem um monte de pessoas, né, na igreja e a igreja fica assim, né? Porque na igreja mostra que podemos ter fé e acreditar em Deus, louvar o Criador que criou todas as coisas na nossa vida, a criação do mundo e tal. Mas Deus criou todas as coisas naquela época. E podemos confiar em Deus e podemos confiar em Jesus Cristo. E por falar em Jesus, Jesus Cristo está voltando para a gente poder pra gente poder morar lá no céu com ele, porque todo dia, todo dia eu falo para minha avó, para minha mãe que Jesus Cristo está voltando, né? Tanto que a gente até pode confiar em Jesus, né? Que é aquele que está voltando para a gente poder morar no céu com ele. Mas isso vai demorar muito para Jesus voltar. Ou seja, a Bíblia diz que não vai demorar muito. A Bíblia diz que Jesus vai voltar em breve. E a gente nem sabe o dia e a hora quando Jesus vai voltar. Mas eu sei que a gente ainda tem que aproveitar e falar sobre coisas boas e brincar, se divertir ou até mesmo assistir um monte de coisas na televisão. Quando a gente crescer no futuro, a gente vai ter um futuro muito melhor, né? Rapidamente, gente, a gente vai ter um futuro bem melhor pela frente. Mas voltando ao assunto sobre esse filme, acontece então que os caras fica lendo a Bíblia e tal. Eles ficam lendo a Bíblia e quando de repente um cara com essas barbas brancas e tal, ele fica falando para os caras que
que eles começam a fazer harmonia, porque lógico que com isso o cara ele fica um pouquinho impressionado ao ver que alguma coisa. Então o cara escreve algumas coisas, tanto que ele até escreve, né? Mas tem uma cena também em que o James pega um martelo e bate e faz alguma coisa. Inclusive, por exemplo, ele faz um desenho em homenagem a Kate, né? Porque a Kate esse nome é em inglês, né? E se traduzimos para em português significa Kátia, né? Que é o nome da mãe do meu irmão Cadu. É, Kátia. E a razão é que o James fica apaixonado pela Kate, ou seja, quer dar, sabe o quê? Um beijo nela. Tanto que ele até faz um desenho da Kate, né? Com martelo, com prego. E ele fica tipo assim, né? Porque inclusive ele pega uma faca para cortar todas as coisas, né, sobre os pregos, né? E é sobre o furo, né? Tanto que o negócio, os negócios da Fazenda Maluca até cai, né? Parece até o fim do mundo, né? Parece até o fim do mundo, porque parece até que o mundo tá destruído. Mas o certo é que a fazenda está destruída, né? Tanto que as pessoas até ficam fazendo assim por causa da fumaça. E aí depois os caras eles ficam tanto assim, ou até mesmo eles ficam, até pelo menos eles ficam assim, né? Porque eu acho que alguma coisa tem assim, do nada eles ficam assim.